Antes de começarmos, já deixa o like e inscreva-se no canal, porque hoje você vai entender detalhes que a grande mídia não mostra. A situação entre Venezuela e Estados Unidos está pegando fogo, e os bastidores dessa crise revelam muito mais do que aparentam. Se você quer ficar por dentro da verdade, sem filtros e sem manipulação, acompanhe cada segundo desse vídeo, porque o que estamos prestes a revelar pode mudar completamente a sua visão sobre o cenário geopolítico atual. Vamos juntos? A atmosfera ao redor da Venezuela atingiu um ponto de ruptura. Nos últimos meses, os Estados Unidos intensificaram ações militares e diplomáticas na região do Caribe, declarando guerra aberta, segundo eles, ao narcotráfico, mas deixando claro que o alvo político pode ser algo maior. A movimentação militar americana, incluindo o deslocamento de forças navais consideráveis, gerou alta apreensão nas capitais latino-americanas. Em 21 de novembro de 2025, a Agência Americana de Aviação Civil emitiu um alerta para companhias aéreas, afirmando haver situação potencialmente perigosa para sobrevoos no espaço da Venezuela, devido ao que chamou de aumento da atividade militar. Poucos dias depois, o presidente Donald Trump foi além. Em sua rede social, ele mandou um recado direto a companhias, pilotos e a quem considerasse envolvido com tráfico, orientando que considerassem o espaço aéreo venezuelano fechado em sua totalidade. Esse anúncio, tão duro quanto inesperado, transformou os céus da Venezuela em uma zona de guerra diplomática. Para Caracas, a declaração teve peso simbólico e prático. Desrespeita normas internacionais, viola o direito soberano da Venezuela sobre seu espaço aéreo e representa uma ameaça clara à sua integridade territorial. Foi o estopim para uma escalada e para um choque direto entre os governos. A resposta venezuelana veio rápida e com força. O governo, por meio do seu ministro das Relações Exteriores, reagiu classificando a ordem americana como ameaça colonialista, um ultraje à soberania nacional e uma provocação injustificável. O país também revogou as autorizações de voo de 6 grandes companhias internacionais que haviam suspendido rotas ao país após o alerta americano, entre elas empresas da Europa, América Latina e do Brasil. O argumento: essas companhias aderiram a ações de terrorismo de Estado promovidas pelos Estados Unidos. Em paralelo, surgem relatos de interferência no sistema GPS da região do Caribe e sobre a Venezuela, o que agrava ainda mais o cenário de insegurança aérea. A agência americana alegou que aumentos em exercícios militares e sinais de navegação perturbados justificavam a advertência a pilotos. Do lado governista venezuelano, a narrativa oficial agora é de resistência e resiliência. A vice-presidente Delcy Rodrigues, falando na Expo Transporte Venezuela 2025, declarou com veemência que nenhum bloqueio pode derrotar a Venezuela. Para ela, o setor de transporte do país estaria se expandindo, apesar das agressões externas. A fala soa como um ato de desafio. Os venezuelanos, segundo o discurso oficial, recusam-se a se dobrar, mesmo diante da pressão norte-americana. Mas a realidade no chão conta uma história mais dura e com impactos diretos sobre a população e a economia. O fechamento prático do espaço aéreo e a suspensão de voos internacionais tornam ainda mais complicado o envio e a chegada de bens essenciais, remédios, insumos médicos, cargas urgentes, mas também o fluxo de pessoas, migrantes, expatriados, venezuelanos querendo retornar para casa. A paralisação dos voos internacionais isola o país, cortando rotas comerciais, impedindo viagens e ferindo a mobilidade de milhões. Analistas definem essa como uma política de térreo arrasado. Com o país virtualmente isolado, quem sofre primeiro é a população civil, que depende da aviação para acesso a serviços, comércio e deslocamentos. Para críticos da estratégia americana, o suposto combate ao narcotráfico já parece servir como cortina de fumaça para um jogo de poder geopolítico. Acusar o governo venezuelano de tráfico, usar isso como pretexto para militarizar a região, ameaçar a soberania local e, por fim, pressionar para alterar o regime político em Caracas. Há quem aponte esse movimento como parte de uma estratégia de mudança de governo por via indireta, usando sanções, bloqueios e pressão militar.
Enquanto isso, em Caracas, o discurso do governo tenta se manter firme. Delcy Rodrigues tenta passar uma imagem de normalidade, de resiliência nacional e de recuperação do setor de transporte, mesmo quando a realidade visível contrasta com o otimismo oficial. A tensão com os Estados Unidos molda um novo capítulo da política internacional latino-americana. O que parecia crise diplomática agora se desenha como possível crise humanitária, com impactos de longo prazo. Para os venezuelanos, o dilema é complexo. Resistir à pressão externa significa conviver com isolamento, insegurança e cortes abruptos nas ligações internacionais. Aceitar o recuo poderia representar, para muitos, uma capitulação diante da imposição norte-americana. Fica provocada a pergunta dramática: será a Venezuela capaz de resistir a esse cerco sem comprometer o bem-estar de sua população, ou o governo acabará precisando fazer concessões dolorosas? A trama está montada, a tensão cresce e o final ainda é imprevisível. A tensão subiu mais um degrau, desta vez diretamente na costa e nos mares que ligam a Venezuela ao resto do mundo. No dia 10 de dezembro de 2025, o governo dos Estados Unidos anunciou que havia interceptado um grande navio petroleiro próximo às águas venezuelanas. O presidente norte-americano declarou que seria o maior já apreendido e sugeriu que os ativos poderiam ser retidos, numa medida com enorme simbolismo e impacto econômico. Esse navio estaria entre os usados para transportar o petróleo pesado extraído pela estatal venezuelana, o que significa que, mais do que uma ação pontual, a apreensão representa um ataque direto a uma das principais fontes de receita do país. O contexto é claro. Desde o início da escalada militar e diplomática dos Estados Unidos, o setor petrolífero da Venezuela sempre foi considerado estratégico. Com os voos internacionais bloqueados e o espaço aéreo praticamente inviabilizado para companhias estrangeiras, o governo venezuelano dependia ainda mais de navios-tanque para escoar petróleo. Agora, com a apreensão de um desses navios, a retaliação americana atinge a veia financeira que sustenta o regime e coloca Caracas numa encruzilhada: reagir militarmente ou aceitar perdas que podem acelerar a crise econômica. As reações em Caracas foram imediatas, mesmo que discretas. O líder venezuelano evitou um pronunciamento enfático sobre o incidente, mas autoridades diplomáticas vêm denunciando a ação como mais uma faceta do que consideram ser uma ofensiva para controlar os recursos da Venezuela. A apreensão do navio, segundo interlocutores próximos ao governo, poderia ser o prelúdio de tentativas de bloquear exportações futuras. Um ataque à economia no mais puro estilo de guerra de desgaste. Para a população, a apreensão causa apreensão e temor. O setor energético já vinha sofrendo com problemas operacionais, falta de manutenção e dificuldades de escoamento. Se o petróleo, principal fonte de divisas, se tornar inviável de exportar, a crise já conhecida, na oferta de medicamentos, comida, infraestrutura e serviços básicos, pode se aprofundar dramaticamente. E não para por aí. Poucos dias antes da apreensão do petroleiro, o componente militar da estratégia dos Estados Unidos deu um sinal muito claro. 2 caças navais FA-18 da Marinha norte-americana sobrevoaram o Golfo de Venezuela, região contígua à costa venezuelana, e ponto sensível para as rotas marítimas e petrolíferas do país. A manobra, embora oficialmente descrita como treinamento de rotina pelas Forças Armadas dos EUA, foi considerada a mais próxima já registrada de aviões americanos ao espaço aéreo da Venezuela desde o início da campanha de pressão. Os aviões voaram por mais de 30 minutos sobre águas internacionais, mas o gesto já foi interpretado como demonstração de força, uma mensagem clara de intimidação. Para o governo venezuelano, a jogada representa provocação e violação da soberania nacional. Autoridades declararam que tais movimentos não intimidam o país e que Caracas está pronta para reagir a qualquer ameaça externa. Analistas independentes alertam que a repetição desses atos, sobrevoos repetidos, apreensão de navios, bloqueios a exportações, pode indicar que a escalada não se limita a sanções ou advertências diplomáticas, mas a uma nova forma de guerra híbrida, econômica, militar e psicológica. A população venezuelana, já acostumada a crises, agora convive com o medo de um cerco ainda maior, menos visível, mas mais profundo.
E há também o risco de que ações como essa desencadeiem reações em cadeia. Navios que evitam a Venezuela por medo de apreensão, empresas que abandonam contratos, falta de investimentos externos. Tudo isso ameaça tornar real o cenário de colapso econômico. Ao mesmo tempo, qualquer reação militar venezuelana poderá servir de pretexto para intervenção mais ampla, algo que muitos temem estar se desenhando. Fica a pergunta, que ecoa não só em Caracas, mas em toda a América Latina. Estamos diante de uma guerra por procuração, travada nos mares, no céu e nas finanças, ou estamos vendo o prenúncio de algo ainda maior? A Venezuela, agora mais vulnerável do que nunca, parece estar no olho de um furacão geopolítico cujo desfecho permanece incerto. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que está realmente acontecendo por trás das movimentações militares, bloqueios e jogos políticos, não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você acha que pode acontecer nos próximos capítulos dessa história. Sua opinião é muito importante e fortalece ainda mais essa comunidade que busca informação verdadeira e sem distorção. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos, porque o cenário está mudando rápido e você merece saber tudo antes de todo mundo. Até a próxima!